Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje vamos falar sobre a história da comunidade árabe na América Latina e na Tríplice Fronteira. E quem vai conversar conosco é o professor Juan Aguiló Fernandes. Professor, se apresenta para a gente, por favor. Eu sou professor da UNILA desde 2013, sou doutor em Sociologia pela École des Études en Sciences Sociales de Paris, na França, e desde que eu cheguei aqui na região trifronteiriça, um dos meus temas de interesse maior são as fronteiras. Eu pesquiso, então, sobre fronteiras como conceito geral e sobre a região trifronteiriça. Faço parte da Associação Internacional de Estudos de Fronteira, agora entrei no seu comitê executivo, e estou em uma pesquisa organizada pela Universidade de Málaga, na Espanha, sobre a comunidade árabe na Tríplice Fronteira, na região Tríplice. Professor, para começar essa nossa conversa, né, eu queria te perguntar como foi a chegada da comunidade árabe na América Latina e quais os principais países escolhidos por esses povos. E na Tríplice Fronteira, quando eles começaram a chegar, por que eles vieram para a Tríplice Fronteira? Então, essa migração dos árabes para a América Latina começou no século XIX, praticamente, né? Antes disso, inclusive, tinha proibições, tinha muito receio da parte primeiro da Espanha e do Portugal, das potências coloniais, e depois, inclusive, dos países independentes, por causas, por acima de tudo, da religião deles, que é a religião muçulmana, maioritariamente. Então, na verdade, essa migração foi muito progressiva, começou muito aos poucos, porque não tinha condições. Não só era um problema da viagem, que era uma viagem longa e complicada, mas era para um universo muito diferente para as comunidades árabes, com uma língua muito diferente, com uma religião diferente e com estados e comunidades que não necessariamente recebiam eles muito bem. Então, as primeiras chegadas foram no século XIX, foram principalmente nos portos e nos portos principais dos países da América Latina e coincidindo também com um derretimento que foi muito progressivo, uma perda de poder, uma desarticulação do Império Otomano, que era um império bastante grande, bastante multicultural e bastante extenso, que tinha o centro político dele na atual Turquia, mas que praticamente chegava até Algéria, até a atual Algéria, na atual Arábia Saudita, no Cáucaso. Então tinha uma complexidade étnica e religiosa no seu interior muito grande. E na medida em que o poder político foi perdendo força, também por causa do colonialismo inglês e francês, fundamentalmente, as estruturas que tinham sostenido o Império Otomano durante muitos séculos começaram, repito, a derreter, e teve populações que começaram a procurar outra fortuna, outra sorte, muito longe das suas terras. Então, esse foi o começo da chegada na América Latina, que, repito, foi a partir dos portos principais, tipo Buenos Aires, tipo Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, tipo el Callao, inclusive algum outro porto grande da América Latina. A comunidade maior árabe na América Latina, ou as comunidades maiores, estão no Brasil, na Argentina e no Chile. Aqui na região Tríplice, por não fazer mais extensa a minha resposta, a chegada das comunidades árabes foi muito tarde em relação a esse período que eu estou explicando. Foi já no século XX,
e foi já quando o Império Otomano tinha sumido completamente. O Império Otomano foi desarticulado completamente depois da Primeira Guerra Mundial, então, mais ou menos em 1917, 18, né? E a chegada das primeiras comunidades árabes aqui na região tríplice é dos anos 50. Então, praticamente 40 anos depois da descomposição do Império Otomano, essas comunidades começam a chegar aqui. Por quê? Então, o motivo, como a maioria das populações europeias e não europeias que chegaram na América Latina, foi procurar destino melhor, foi procurar fortuna, foi procurar emprego, foi procurar ingresso, foi procurar, enfim, coisas que não conseguiam achar, inclusive muitos nos países novos que foram criados depois da desarticulação do Império Otomano. Por exemplo, a Síria, por exemplo, o Líbano, né? Então, as primeiras comunidades, repito, chegaram aqui nos anos 50 e tem uma coincidência muito interessante aqui na região tríplice, porque mais ou menos essa é a época na qual o Estado brasileiro decide, resolve colocar em valor essa região na qual nós moramos e promover o desenvolvimento nela, né? Então, construi, por exemplo, a rodoviária, a 277, acaba construindo a ponte que estabelece uma fronteira, enfim, não territorial, mas física, não? Que pode ser atravessada com a Ponte Internacional da Amizade, e, posteriormente, a construção da Itaipu. Todo isso dá uma viabilidade econômica à região tríplice, dá desenvolvimento, mas também torna ela atraente. Imaginemos, do outro lado, comunidades que estavam procurando seu destino e comunidades como, sobretudo, os libaneses, a maioria dos árabes na tríplice fronteira são libaneses, que têm já experiências precedentes em outras fronteiras do mundo, porque eles têm identificado essas regiões como muito proveitosas em termos comerciais. Jogar com as diferenças fiscais, com os trânsitos que tem nas fronteiras, etc., etc., é algo que os libaneses têm já feito, têm uma experiência, e em um momento no qual essa região fronteiriça, trifronteiriça, estava convertendo-se em atraente por causa das coisas que eu acabei de mencionar, é lógico que uma região longe, muito longe, tivesse mesmo assim um atrativo para eles. A coisa importante também é que eles, chegando aqui, não todo era longe, não todo era desconhecido, não todo era estranho, porque efetivamente tinha já comunidades árabes muito grandes e muito bem estabelecidas aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, aquelas foram cabeças de ponte muito importantes para fazer uma penetração, se podemos falar nesses termos, para essa região que, na época, efetivamente, não tinha árabe nenhum, não? Depois, uma vez estabelecidas os primeiros grupos de libaneses, especialmente, as coisas começaram a ser mais fáceis. Isso é como toda migração. Se estabelecem algumas famílias, se criam redes, se criam estruturas, e isso permite a chegada de um número maior de pessoas, né? E esse número maior de pessoas, a partir dos primeiros pioneiros nos anos 50, começaram a chegar nos anos 60 e, muito especialmente, nos anos 70 e 80, por causa, sim, aqui localmente da construção da Itaipu, mas também, e por acima de todo, porque no Líbano teve uma guerra civil terrível que provocou, logicamente, a saída de pessoas, de capitais, etc., etc., não? Então, esses são um pouco os referentes mais importantes para entender o porquê os árabes chegaram aqui na região tríplice. Professora, além dos libaneses, quais são os outros países que compõem a comunidade árabe na América Latina? Então, uma coisa na América Latina e outra é aqui na região tríplice, mas
tem bastante semelhanças, na verdade. Enfim, a maioria da migração árabe na América Latina, que recebeu o nome de Magyar, não sei muito bem pronunciar, são comunidades que falam árabe, que predominantemente são de religião muçulmana, depois tem confissões um pouco diferentes, um pouco como na religião cristã entre católicos, protestantes, evangélicos, etc., etc. Eles têm divisões muito parecidas, mas em termos de nacionalidades são fundamentalmente sirianos, enfim, principalmente libaneses, depois sirianos e palestinos. Essas são as migrações principais. Sobre todo as que tem aqui na região tríplice, que coincidem um pouco com as que são as migrações principais na América Latina. Professor, e como que é a integração destes povos com as culturas locais? Existem conflitos quanto às diferenças culturais entre estas comunidades? Eu acho que a primeira coisa para responder é levar em conta que a América Latina tem se criado por uma superposição de populações. Nós só temos povos originários na América Latina e temos povos africanos que foram traídos aqui na América Latina contra sua vontade, mas também tem monte de migrações diferentes, que, como eu já mencionei, chegaram desde a Europa, desde o Meio Oriente, como essas comunidades árabes. Então, a América Latina é uma das regiões mais multiculturais do mundo. É um dos grandes valores da região. A integração, falar da integração em um contexto multicultural é muito diferente, por exemplo, do que seria falar da integração de comunidades que têm uma diferença religiosa, étnica, cultural, etc., etc., por exemplo, que na Europa, porque a Europa tem são sociedades que têm uma coesão muito grande, uma coesão de séculos, uma estrutura cultural, religiosa, etc., etc., bastante articulada, e isso às vezes dificulta um pouco e cria mais conflito. Nós não vamos também mitificar o que é a América Latina, que é uma sociedade multicultural. Nas sociedades multiculturais tem também conflitos. Geralmente, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, tentaram, em momentos diferentes da história, de estruturar, de articular uma identidade nacional, nesse caso brasileira, mas tem também uma argentina, chilena, mexicana, etc., etc. Então, a integração é em contextos multiculturais com uma identidade nacional em construção e mas tem um fator muito importante, que é o fator que pode fazer a diferença, que é a religião. A América Latina, como falava Pepe Mújica, o antigo presidente do Uruguai, se temos uma coisa igualzinha em toda a América Latina, desde praticamente o Rio Grande do Norte, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, e a Patagônia, são as igrejas, e, portanto, é a religião cristã. Então, essa diferença, esse cleavage entre o cristianismo e o Islã é uma coisa que potencialmente poderia criar problemas. A questão é que, como é uma minoria, normalmente essa integração nunca foi tão complicada como podia parecer, por causa da língua, por causa de uma religião tão diferente, etc., etc. Geralmente tenderam a se criar comunidades muito articuladas, muito encapsuladas, que chegaram inclusive a funcionar como lobbies, como grupos de pressão locais, que às vezes, logicamente, porque isso é quase impossível, não? Tiveram algum problema, alguma fricção com as sociedades onde se instalaram, mas, em geral, foi uma coisa bastante harmônica. Não foi um problema como tem sido em outras partes do mundo. Então, isso é um valor latino-americano, mas que acho que pertence a essa realidade multicultural que, às vezes, o latino-americano, o brasileiro, não valoriza o que deveria. Nós deveríamos pensar, por exemplo, desse ponto de vista, o que é o Brasil e como foi criado o Brasil. Como, se me permitem a anedota,
o passaporte brasileiro, não sei se o pessoal sabe, é um dos mais roubados do mundo. E um dos mais roubados, vocês sabem por quê? Porque tem todos os fenotipos possíveis, todas as cores possíveis, todas as etnias possíveis, convivem aqui. Então, isso, logicamente, favorece também a integração de minorias, mesmo se são muito diferentes, enfim, do ideal identitário brasileiro meio, né? Por falar assim. Professor, por experiência da nossa terra, vemos que a comunidade árabe estabeleceu fortes vínculos comerciais com a região, principalmente entre o Brasil e o Paraguai. Que outras relações, além de comerciais, são estabelecidas por essas comunidades também em outras regiões? Então, em geral, bom, historicamente, as comunidades árabes na América Latina, como eu já mencionei, como eu falei, chegaram, sobretudo no começo, nos portos, portos principais de países diferentes. Então, as conexões muitas vezes eram... nós devemos levar em conta, para começar, que nós estamos falando de uma diáspora. Esse muito olho, porque é um conceito muito importante, em ciências sociais muito utilizado, inclusive. A diáspora não é só uma ideia que a gente deve conectar com a experiência hebraica do Estado de Israel, etc., etc. Essa é só um tipo de diáspora. Mas diáspora tem também, eu sou espanhol de nascimento, tem de espanhóis na América Latina, tem 1 milhão de espanhóis na América Latina. Não estou exagerando, né? E tem outras comunidades, tem comunidades de italianos, de japoneses, né? Então, as diásporas geralmente tendem a estabelecer, a manter a identidade nacional ou cultural ou religiosa e estabelecer conexões com as comunidades ou os países da origem. Então, essa chegada em portos diferentes, de países diferentes da América Latina, fez que muitas vezes as relações mais importantes eram estabelecidas entre esses pontos de chegada e os países da origem. Só que, ao longo do tempo, logicamente, as coisas foram mudando. Eu mencionei, por exemplo, como as primeiras famílias que chegaram na região tríplice chegaram graças aos vínculos que elas tinham estabelecido com comunidades estabelecidas em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo. Chegando aqui, depois da fundação de Ciudad del Este, que tinha o nome do antigo ditador do Paraguai, presidente Stroessner, eles, inclusive, antes de que o Paraguai estabelecesse um regime fiscal diferente, que ajudou muito o comércio entre os dois países, especialmente depois da construção da ponte, muitos tinham já visto o potencial do Paraguai e chegaram, transitaram desde Foz do Iguaçu até Ciudad del Este e se estabeleceram como comerciantes, etc., etc., tendo sempre um vínculo assim. Mas isso é uma especificidade local, porque essa relação, esse relacionamento entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, que é quase uma fraternidade, né? É uma coisa muito especial, muito diferencial, mas é mais difícil que tenha vínculos entre, mais para além de vínculos institucionais, que tenha vínculos entre a gente, entre as pessoas, entre as comunidades de base, por se assim quer falar, de países diferentes, comunidades árabes do Brasil, com a Argentina, enfim, pode ter algum encontro, alguma coisa, não sei o quê, mas geralmente são mais no nível institucional. E essas relações depois que são mantidas com os países de origem, não? Principalmente com o Líbano. Tem depois esse tipo de relacionamentos internos dos países, mas as fronteiras aí ainda têm um peso, né, para um estabelecimento de relações internas. Por exemplo, nessa pesquisa que eu falei, que eu faço parte agora da Universidade de Málaga, tem pessoal do Chile, da comunidade árabe do Chile. Eles participam, eu acho que é uma coisa muito positiva, esses encontros assim, mas é uma coisa verdadeiramente excepcional, não é uma coisa tão necessariamente comum. O que não quer dizer que não aconteça e que não tenha precedentes, né?
Acontece, mas não acontece a um nível massivo, ok? Essa é um pouco a ideia. Professor, como toda comunidade, né, que se insere em outra, eu acredito que a comunidade árabe trouxe algumas contribuições culturais, linguísticas, tal. Eu queria saber quais foram as principais contribuições que essa comunidade trouxe para o nosso continente, né? Essa pergunta é fácil e difícil ao mesmo tempo, não? Porque a resposta simples é falar muitos dos elementos da diversidade que aqui em Foz do Iguaçu convivimos com eles todo dia, né? São coisas que para as populações da região tríplice são muito comuns, como, enfim, comida, como, sei lá, principalmente na culinária, não? Tem muitas influências. Tem muitas influências também na fala, tem muitas influências, mas são influências que estão muito limitadas a contextos locais. Inclusive, se nós pensamos em cidades maiores, como Rio, como São Paulo, como Santiago do Chile, como Buenos Aires, como a Cidade do México, são contribuições que perdem um pouco a força. Às vezes, tem muita mais importância a força que essas comunidades têm conseguido, graças a uma identidade diferenciada como grupo, e como grupo de pressão, e como grupo comercial, e como grupo que tem conexões com outras regiões do mundo, e que, enfim, essas pequenas contribuições que às vezes quedam, se não em contextos assim como o da região tríplice, são contribuições que podem quedar muito diluídas, porque no final estamos falando de comunidades muito pequenas, não podemos também não exagerar, não? Só que essa contribuição ou essa comunidade pequena em um contexto latino-americano, que é muito grande, em um contexto como o da região tríplice, que é muito especial, que temos a segunda comunidade árabe do Brasil, que temos todo o lado paraguaio, onde também tem uma influência árabe, aqui o impacto é muito forte e muito maior, porque a porcentagem, se assim querem, é maior. Então, nós estamos acostumados com coisas que, na verdade, não são assim tão comuns, né? Professor, considerando isso que o senhor citou, que nós temos a segunda maior colônia árabe do Brasil, por que a região de Foz do Iguaçu tem essa grande população árabe? E qual é a sua importância localmente? Como eu já falei, nós devemos levar em conta que... Então, vou começar a resposta de novo. A comunidade árabe, na verdade, é uma diáspora, né? E eu não tenho certeza que o termo exato, correto, para falar dos árabes na região tríplice seja de comunidade, exatamente. Eu falaria mais ao plural, são comunidades. O que tem é uma identidade árabe muito forte, né? Em geral, isso na América Latina toda, que, como acontece geralmente com os árabes, é uma identidade cultural, que tem um vínculo com a língua, e religioso, que tem um vínculo com a religião islâmica, né? Mas a partir daí, por que falamos de comunidades? Falamos de comunidades porque não tem uma homogeneidade. Inclusive aqui em Foz do Iguaçu, se nós vamos a ver o elenco das associações árabes que tem, é muito plural. São muitas comunidades diferentes. Se nós enxergamos a coisa do ponto de vista nacional, tem os libaneses, tem os palestinos, tem os sirianos, né? Sendo que os libaneses são o setor maioritário. Mas, para além disso, tem as religiões. Tem os sunitas, tem os xiitas, tem os maronitas, enfim. Isso por não falar de muitas outras nuances, não? Que nós podemos observar. Então, tem uma identidade que ajuda na articulação dessa comunidade, e depois tem comunidades muito diferentes que participam desse denominador comum, que é
a identidade árabe. Então, aqui, na região tríplice, acontece uma coisa que, na verdade, não é excepcional. Os libaneses, que são os que, sobretudo, em um primeiro momento, migraram para aqui, e, sobretudo, os sunitas libaneses, que são os que, em um primeiro momento, migraram, depois chegaram os xiitas, não fizeram mais que reproduzir experiências que eles tinham tido já em outras regiões do mundo. Eu estou pensando na África, especificamente. Na África, eles têm uma presença em muitos locais, como, por exemplo, no Senegal, como, por exemplo, na Quênia, como, por exemplo, em países muito longe do Brasil, e eles têm ou já tinham essa experiência de trabalho e de procura de oportunidades em regiões de fronteira. Então, o que aconteceu, por que a região tríplice tornou-se um local interessante para essas comunidades? Tornou-se um local interessante porque, para além das dinâmicas internas libanesas, não? Que tem a ver, primeiro, com o derretimento do Império Otomano e depois com a guerra civil e a recomposição, enfim, a crise quase permanente do Líbano. Para além de todo isso, nós vamos a pensar em uma família libanesa que está com problema, que está em uma terra que tem uma guerra terrível, tem um estado quase inviável, tem uma economia em crise quase permanente. Eles vão procurar para onde ir no mundo, né? E é assim que funciona para os países que migram, não? E que procuram um destino. Pensam em que locais podem ser beneficiosos para eles. Então, eles já têm uma experiência do tio, do primo, do amigo, etc., que foi para não sei que fronteira, que fiz não sei que as fronteiras são um negócio, porque, olha, aqui um país tem um imposto, mas outro não tem, né? Enfim, essa experiência eles já tinham antes de chegar para aqui. Outro elemento que eles tinham era algumas populações que, em um contexto cultural muito diferente, como o brasileiro e o latino-americano, permitiam não chegar aqui sozinhos, sem nada, em um local onde eles não falavam a língua, onde a religião era diferente, onde as costumes eram diferentes. Imaginem, por exemplo, os xiitas que cobrem, especialmente as mulheres, o corpo, que cobrem a cabeça, etc., etc., chegando em um país tropical como o Brasil, onde as mulheres fazem um culto ao corpo, né? É uma coisa chocante para essas populações. Mas tinha pessoas que podiam ajudar eles nesse pouso, para fazer o pouso cultural um pouco mais simples. Onde que estavam essas populações? Em São Paulo e no Rio, principalmente. Onde chegavam? Procurando o quê? A fronteira. Porque a fronteira era interessante não só por ser uma fronteira, mas era uma fronteira onde era claro que o Estado brasileiro estava investindo. Estava criando Itaipu, estava construindo a rodoviária, estava construindo a ponte, uma rodoviária que ia até o Porto de Paranaguá, que chegava praticamente no final até Assunção, que tinha uma ponte para atravessar. Enfim, tinha todos os elementos para ser um lugar atraente, com um tipo de experiência que eles já conheciam. Ok? Então, esse foi um dos motivos que levou os árabes, para falar assim em plural, a chegar aqui na região tríplice. Professor, historicamente, né, os conflitos nos países árabes é que provocaram essa diáspora, né? E recentemente a gente tem visto uma intensificação dos conflitos no Oriente Médio. Já é possível a gente perceber o impacto desses conflitos mais recentes na comunidade árabe de Foz? O impacto original é esse, é que essas comunidades podem continuar chegando para aqui. Como impacta em Foz? Então, antigamente eu tenho a impressão que o impacto era maior, porque a dependência dessas comunidades, a dependência simbólica, a dependência cultural, a dependência política dessas comunidades era maior, porque o tempo que tinha transcorrido desde que eles chegaram aqui na região tríplice era muito menor e a vulnerabilidade deles era muito maior.
eles precisaram, por exemplo, de ajuda, evidentemente, para construir a mesquita, para investir em muitos dos centros culturais, etc., etc., né? Mas, aos poucos, essa comunidade foi crescendo e essa comunidade foi ganhando independência e foi ganhando um caráter próprio, se assim quiser, né? Então, isso provavelmente faz que, mesmo se essa relação com os países de origem continua existindo e que a situação nos países de origem é muito delicada nesse momento histórico, a comunidade aqui não tem uma dependência estrutural tão grande como tinha há 20, a 30, a 40 anos, né? O qual pode permitir, enfim, relações mais harmônicas, inclusive uma ajuda que não é só pedida desse lado, sino que pode ser oferecida desde esse lado. As coisas mudaram muito. Não é a mesma coisa 1980 com 2020. A diferença é muito grande porque a comunidade progrediu muito graças a ter uma identidade diferenciada. Professor, a comunidade aqui na região é formada por diversos grupos, né? A gente tem aí xiitas, sunitas, curdos, e a gente sabe que existe um conflito entre eles, né? E eu queria saber como que funciona essa integração aqui na região. É muito boa pergunta e, inclusive, desde fora da identidade árabe, é um pouco complicado responder para isso, né? Eu acho que, assim como falar de comunidade pode ser um pouco incorreto, eu discutiria um pouco. O que tem é uma identidade e várias comunidades que convivem, né? A ideia da que eu gosto mais seria uma espécie de federação, não? De federação de interesses, de afinidades, né? Tem conflito? Não sei se tem conflito. A gente pode falar de um conflito entre evangélicos e católicos, entre brasileiros e paraguaios. Tem relações que, às vezes, não são simples, porque os grupos humanos nos diferenciamos uns dos outros, porque temos crenças, interesses, etc., etc., diferentes, e isso acontece também dentro da comunidade árabe ou da identidade árabe da região tríplice. Falar assim abertamente de um conflito, eu acho que não existe. Tem uma convivência bastante razoável e, às vezes, cooperadora, às vezes não coopera tanto. Tem relações fora do Brasil e da região tríplice diferentes, tem articulações diferentes, tem pontos de contato, Então, é uma questão dinâmica e que funciona como a maioria das diásporas do mundo. Eu, como já falei, sou espanhol. Na América Latina tem mais de 1 milhão de espanhóis. E, então, você, como brasileiro, pode pensar nos espanhóis como um todo único. Mas as identidades regionais na Espanha são muito fortes. Então, muitas vezes as organizações de espanhóis na América Latina são bem mais importantes a um nível regional, por exemplo, os galegos, por exemplo, os andaluzes, por exemplo, os canários, por exemplo, enfim, do que uma organização assim como espanhóis. Então, uma coisa muito parecida pode acontecer com os árabes. A coisa que acontece é que muitas vezes os prejuízos e interesses também de fora facilitam que essas diferenças que são naturais sejam vistas com suspeita, com preconceito, Então, não é negar que elas acontecem. De fato, por exemplo, tem uma mesquita sunita e uma mesquita xiita. Ok, também tem uma igreja católica e também tem templos evangélicos, né? Então, são coisas que acontecem. Como, desde esse ponto de vista das diferentes comunidades que compõem a identidade árabe na região tríplice, qual é o impacto dos conflitos no Meio Oriente? É difícil, porque, sei lá, tem elementos que unificam, por exemplo, mas que são bastante relevantes aqui na região tríplice, que, por exemplo, essa confrontação que tem com o Estado de Israel e os hebraicos,
é uma coisa, a comunidade aqui israeliana praticamente não existe, então isso não tem um impacto grande. Mas, efectivamente, essas comunidades às vezes têm relações que não são simples, também xiitas e sunitas, por exemplo, no Líbano. Tem um impacto aqui. O impacto, eu acho que era maior quanto maior era a dependência das identidades árabes aqui na região tríplice. Quando as comunidades precisavam de dinheiro, quando as comunidades tinham vínculos familiares muito fortes e muito próximos ainda, quando tinham interesses comerciais, quando tinham muitas coisas. Mas, aos poucos, repito, que as comunidades aqui ganharam uma certa independência, com o qual eles não ficam alheios ao que acontece no Médio Oriente, nos países de origem. Absolutamente não ficam indiferentes à guerra na Síria, não ficam indiferentes enfim, a crise terrível que tem no Líbano, não ficam indiferentes aos acontecimentos que tem na Palestina. Mas, mesmo assim, a estrutura e a independência e a fortaleza das comunidades árabes aqui na região tríplice permitem uma independência e uma distância, mas gostaria de falar uma distância em termos simbólicos. Não é que eles se sentem longe, é que podem ver, podem enxergar as coisas de uma forma mais independente, mais própria, com uma visão, enfim, mais articulada desde aqui, não como uma dependência exclusivamente do país de origem. Esse é um dos aspectos positivos e de maturidade dessa comunidade, eu acho também, né? Então, impacto sim, mas é um impacto pode ser um pouco menor e que pode ser confrontado a partir de ferramentas um pouco diferentes das que foram enfrentadas há 30, 40, 50 anos, né? Em períodos muito difíceis, né? Professor, só continuando sobre a questão dos grupos, né, que tem aqui na região, como você falou, tem muitos grupos e também tem muitas nacionalidades. Eu queria saber como que eles trabalham aqui na cidade, se eles se entendem através das suas etnias ou dos seus países de origem. As duas, na verdade, as duas. Então, uma coisa que é muito interessante é que um dos elementos, nós falávamos das diferenças da comunidade, são diferenças identitárias, que tem que ver com religião, que tem que ver com nacionalidade, mas a constituição mesma de uma espécie de federação ou de interesse comum entre eles, e o fator de se relacionar com uma comunidade maior. Nós estamos falando dos brasileiros, nós estamos falando dos paraguaios, nós estamos falando dos trifronteiriços, permite eles se identificar, de alguma forma, com um denominador comum que tem entre todos eles, que é a arabidade, por assim falar. Essa arabidade tem facilitado muito também as coisas para eles, em termos de crescimento como comunidade, de uma comunidade que, por exemplo, agora aqui em Foz do Iguaçu, a CIF é presidida por um árabe. Tem muitos árabes em posições muito estratégicas e, principalmente, no comércio na região fronteiriça. O seu papel é muito importante, eu falaria estratégico, porque eles têm a vantagem, e essa é uma das coisas, dos valores agregados dessa comunidade, tem a vantagem de ter uma identidade que é diferenciada de todas as demais. Pode ser algo negativo, mas pode ser algo também muito positivo. Isso permite, desde um ponto de vista positivo, logicamente, ter um relacionamento diferente com a fronteira. A fronteira é algo que eles tentam sempre aproveitar. Eles não têm problema se são brasileiros, se são paraguaios, porque, na verdade, a identidade árabe é uma coisa que tem um peso muito grande e que ajuda a fazer negócios, que ajuda a se estabelecer, que ajuda a se construir e a crescer como comunidade e a ter uma influência, inclusive, em assuntos públicos aqui na região tríplice, seja no Paraguai que na parte brasileira da fronteira, né? Então, aqui tem todo, não dá para imaginar os árabes da região trifronteiriça, todos ricos, todos pobres, todos... Não.
ter uma segmentação tão grande como a segmentação social dos países latino-americanos, que é muito grande em geral. Então, tem árabes muito ricos, tem árabes muito pobres, mas um dos pontos em comum é que tem uma presença muito forte no comércio, tem redes muito fortes, e isso permite uma independência que eu acho muito sadia para os interesses da região tríplice, porque permite articular, e inclusive pode ter uma validade muito grande até para brasileiros, paraguaios, etc., etc., porque a capacidade de intermediação dos árabes não é só uma capacidade de intermediação comercial, é também cultural, é também política, é também diplomática, se vocês assim querem falar. É uma joia a identidade árabe aqui na Tríplice Fronteira. E isso é algo que precisa ser visto assim e ser sublinhado e ser trabalhado muito mais, tanto por eles como por as instituições locais. São uma imagem do que a fronteira poderia se converter. Tem defeitos? Tem, logicamente. Não tem defeitos os brasileiros, não tem defeitos os paraguaios, não tem defeitos todo mundo, mas tem umas potencialidades enormes. E a maior é essa capacidade que tem desenvolvido, também inclusive no trabalho, enfim, graças ao fato de ser uma identidade diferenciada, ok? Professor, o senhor falou sobre a força que esses grupos têm, né? Essas populações têm politicamente, né? Assim, eu acredito que, como todos os grupos, eles têm interesses próprios para a comunidade deles. Dá para você explicar para a gente como eles se organizam politicamente na nossa região e qual o impacto político que essa comunidade tem para Foz do Iguaçu? Então, a organização deles não é uma organização unitária, estruturada, articulada. Por isso que eu falo que nós deveríamos conceber eles como uma diáspora articulada ao redor de uma identidade, que é uma identidade cultural e religiosa, composta por comunidades muito diferentes. E isso tem um reflexo na forma na qual eles se associam aqui na região tríplice. Se você... acho que tem por aí alguma lista disso, né? Algum elenco. Se você consulta, você pode ver que as associações que tem aqui dentro da identidade, por assim falar, árabe na região tríplice, são múltiplas e não respondem a um critério único. Tem clubes culturais, tem associações de beneficência, que ajudaram muito a constituir a comunidade, tem associações religiosas, tem escolas, tem organizações a partir de nacionalidades, de comunidades de outro tipo. Acho que são mais ou menos 20 e algo grupos diferentes com algumas militâncias múltiplas. Tem pessoas que são libaneses, são sunitas, levam os meninos para a escola, fazem não sei o quê, têm uma vida cultural. Então, isso é a comunidade árabe. E a verdade é que eles têm conexões entre todos eles circulam entre todas essas associações e isso dá para eles muita mais força, provavelmente, que se eles estivessem constituídos como uma única, um interlocutor único, né? A força é muito grande porque também isso permite trabalhar, estruturar, pressionar, inclusive, desde frentes muito diferentes, às vezes não imaginados, né? Eles podem ter uma atividade no comércio, na religião, na cultura, eles participam da vida da região fronteiriça e participam a partir de uma identidade que é diferenciada. Eles nunca deixam essa posição de minoria, mas também sem se assumir necessariamente como minoria, só como árabes, né? A influência que eles têm é muito grande nas atividades comerciais, nas atividades empresariais,
Pelo tanto, tem uma influência também muito grande nas políticas fronteiriças, inclusive por acima de todo do Brasil e do Paraguai, porque a força e a capacidade dele chega longe da região tríplice, ou seja, que as práticas fronteiriças não acontecem só na fronteira, muitas das decisões que são tomadas aqui têm a ver com atividades e com articulações que as comunidades conseguem fazer em Assunção, em Brasília, em São Paulo, etc., etc. Portanto, são comunidades que têm uma maturidade, que não devemos pensar nelas exclusivamente pelo fato de ser uma diáspora, como grupos que têm exclusivamente uma dependência da região de origem. Tem uma maturidade, tem uma força, tem uma influência muito grande. Inclusive, essa força chega às instituições e tem presença, enfim, como vereadores, tem alguns vereadores famosos que pertenecem à comunidade árabe e tem participação em muitos outros foros que fazem parte da vida cotidiana dos iguacenses, dos esteños, etc., etc., né? Fundamentalmente aqui, em Paraguai e no Brasil. Na Argentina é insignificante. Professor, pensando um pouco no cenário atual que nós estamos vivendo, que papel, na sua opinião, a população árabe da região trifronteiriça pode desempenhar no pós-pandemia? Eu acho que pode ser um papel, uma excelente pergunta. Eu acho que pode ser um papel muito, muito importante, porque, então, uma das coisas importantes aqui, para, enfim, localmente, é que eles reforçam a ideia de diferença, de pluralidade, não? E esse é um valor que eu acho que deveria ser fundamental para se assumir, não? Como trifronterizos, não? Não só como brasileiros, como paraguaios, como argentinos, mas como trifronterizos. Ou seja, como parte de uma população que está dividida em 3 países e que está composta por unas mais ou menos 70 comunidades diferentes, com línguas, com tradições, com muito, muito, muito diferentes. E essa diferença pode e deve ser a força. A gestão da região tríplice com critérios tradicionais de fronteira e, pelo tanto, com critérios nacionais, é uma coisa que não articula com o mundo contemporâneo, o mundo que está se construindo. E, desse ponto de vista, a comunidade árabe, que é uma comunidade muito diferente, muito diferenciada do resto, pode ter uma contribuição grande, porque o papel deles tem sido, em primeiro lugar, aproveitar essa diferença, por exemplo, de taxas, de impostos, de não sei o que, não sei quantos, mas tem outras coisas que podem veicular, que podem ajudar, que podem conectar, que podem estabelecer vínculos, que podem, não, ajudar a compreender que os problemas da região tríplice são problemas comuns. E não tem, acho, ninguém em uma posição melhor do que, especialmente, os árabes na região tríplice. Que, para além disso, outro dos pontos importantes, é uma comunidade que está muito voltada, que está muito internacionalizada e que tem vínculos, inclusive, com regiões que não são tão comuns nas relações exteriores dos países da região, não? Do Brasil e, especialmente, do Paraguai. O Paraguai tem uma tradição, a princípio, zero de relacionamento com países árabes. Isso poderia abrir, como foi ou começou a se abrir nos últimos tempos, um tipo de relação diferente, não só uma relação política, não só uma relação, mas também uma relação econômica e comercial. Por exemplo, parece que nos últimos tempos, muitas relações de tipo, enfim, que têm nexos com a agricultura, têm se estabelecido com países árabes. Desde fosfatos para favorecer, enfim, a fertilidade da terra de uma forma natural, até a venda de safras para países árabes, são oportunidades que estão começando a ser aproveitadas em mercados que estão começando a se abrir. Essas comunidades têm uma capacidade de interlocução incrível
que ninguém outro grupo tem aqui na região tríplice, mas é uma coisa que deve ser vista por eles mesmos, que têm, acho, já uma maturidade como comunidade, e também por os trifronteiriços, e eu, permítame me incluir, que, com esse sotaque que eu tenho, que podemos ver neles também um ator fundamental para projetar a região tríplice de uma forma que a região tríplice não está acostumada a se projetar no exterior. Então, repito, eles podem ter uma contribuição tanto em termos de repensar como podem ser as relações fronteiriças, porque eles circulam, articulam, intermediam, não? entre as fronteiras tradicionais, e porque podem permitir projetar a região para fora, inclusive para regiões e partes do mundo que tradicionalmente não têm um relacionamento com esta parte do mundo. Professor, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida minha, né? Nem estava no nosso roteiro, mas eu queria fazer essa pergunta. Os povos árabes, em especial os muçulmanos, né? Eles têm uma ligação com a religiosidade muito forte, né? Tanto que a gente vê que grande parte dos conflitos no Oriente Médio tem esse componente religioso muito forte. E aqui na região da Tríplice Fronteira, parece que para a gente é mais diluída esse componente religioso. É correto a gente afirmar isso? E se é correto, o porquê que isso acontece, né? Essa diluição da religiosidade na região? Então, muito boa pergunta também. Então, é assim, a religião é importante, efetivamente, é um fator muito importante em países como o Líbano, que precisamente é o país que tem mais pessoas aqui entre a comunidade árabe, né? O Líbano é um país, na verdade, é um país que foi criado um pouco artificialmente. Eu não quero incomodar ninguém, mas foi um país que foi criado depois do derretimento do Império Otomano, em uma região onde tinha uma convivência de etnias, de religiões, de tradições muito diferentes e com um componente cristiano, por exemplo, muito forte. E esse território foi ocupado pela França depois do fim do Império Otomano, e a França estava muito interessada em criar um país que tivesse uma presença cristiana no Oriente Médio, por motivos geopolíticos, muito forte. Só que agora não temos tempo para revisar isso, mas por motivos históricos essa comunidade cristiana foi perdendo força. Teve uma migração cristiana muito forte de libaneses cristianos para fora, só que não veio para aqui, para a América Latina, e o Líbano mudou muito, mas o que não mudou, do ponto de vista da composição étnica, foi a diversidade que tem, a diversidade religiosa, a diversidade, ou seja, o fato que os cristãos diminuíram como grupo, não quer dizer que, por exemplo, os xiitas cresceram enormemente, né? Os conflitos foram muito grandes porque, efetivamente, o Líbano era um país que nunca tinha existido na era moderna, não tinha um Estado próprio criado, não tinha umas regras, não tinha uma articulação. Então, o Líbano, mesmo se uma região muito antiga, do ponto de vista da história da humanidade, teve um pouco problemas parecidos com os que alguns países latino-americanos, depois da colônia, tiveram para criar um Estado e uma nação viável, né? Então, esses conflitos também devem ser um pouco, às vezes, eliminada a parte mais exótica e pensar um pouco mais qual é a natureza real desse tipo de coisas, para além de influências externas e interesses coloniais ou não coloniais que sempre teve naquela região. A questão aqui, na região tríplice, a transposição dessas problemáticas que tem no Médio Oriente aqui na região tríplice é uma coisa diferente. Em primeiro lugar, qualquer diáspora, mesmo se tem conflitos internos, geralmente por uma questão de sobrevivência, tende a cooperar. E essa é a realidade local. Tem
logicamente, uma cooperação. Essa é a primeira coisa, né? E essa cooperação, às vezes, passa por estabelecer linhas que não podem ser atravessadas. Então, inclusive, se é previsível, e é quase evidente pelo fato que tem mesquitas diferentes, né? Que as relações podem não ser fáceis, às vezes, essas comunidades sabem que tem duas regras de ouro. Uma é não convertir esos conflictos internos en conflictos públicos. En español se fala que la ropa sucia se lava en casa, a ropa suja é lavada en casa, né? Então, é uma questão inteligente da parte deles. E a outra coisa é que você não vai brigar ou não vai criticar o dono de casa, que nesse caso é o Brasil, ou inclusive o Paraguai. Você não vai fazer isso. Então, temos uma transposição dos conflitos que tem no Médio Oriente aqui na região tríplice. Isso é evolutivo. Num primeiro momento, quando as comunidades chegaram aqui, nos anos 50, 60, especialmente 70 e 80, a dependência que elas tinham dos seus países de origem, inclusive a dependência emocional, mas também cultural, mas também comercial, etc., etc., era enorme. Então, a transposição dos conflitos era também muito forte, porque se você depende do dinheiro que envia não sei quem, você compra também o conflito que é herdado. Só que acontece uma coisa, quando já tem aqui 2 gerações, 3 gerações locais que nasceram aqui, que fazem parte da diáspora, que falam árabe, que são muçulmanos, mas que veem às vezes aqueles conflitos de Médio Oriente como um pouco alheios, um pouco longe, e aqui tem estabelecidas bases diferentes e uma relativa autonomia política, econômica, comercial, etc., etc., o relacionamento com o conflito do país de origem é um pouco diferente, é visto com um pouco mais de longe, tá? Então, a coisa começa a mudar um pouco. Não é só um problema de não fazer a briga pública e de não brigar e de não criticar o dono de casa, mas também é uma realidade, é que pode ser que os interesses reais, não? Em termos de defesa de uns interesses comuns como árabes, são maiores aqui, muitas vezes, entre sunitas e xiitas, do que, em tese, deveriam ser, porque é uma comunidade diferente. Já são os sunitas e os xiitas da região tríplice. Só que isso é uma coisa que é difícil que as próprias comunidades falem assim, porque é uma ruptura emocional muito forte também. E isso é compreensível, né? Isso acontece também com a gente, com os espanhóis, pode acontecer com os italianos, pode acontecer com os japoneses, pode acontecer... Não, todas as diásporas são assim. Chega um momento no qual elas desenvolvem interesses que podem ser até diferentes, né? E isso acho que é uma coisa natural, né? Obrigado, professor. Foi muito esclarecedor esse programa. A gente queria agradecer a sua participação. A gente vai encerrando por aqui, mas foi um programa realmente esclarecedor. Muito obrigado por participar com a gente. Gente, eu convido vocês a se inscrever ao canal da UNILA, ativar as notificações, curtir o vídeo, e se tem perguntas, fico à disposição.